Então, pessoal, eu vou estar falando aqui para vocês, né? Esse vídeo aqui é basicamente para fazer um resumo do que a gente vai, do que eu vou dar nas aulas síncronas. E eu vou abordar cada um dos exemplos, né, que eu vou estar apresentando para vocês sobre as indeterminações e limites, tá? E o que é que são essas indeterminações? Indeterminações, a palavra já diz, né? É aquilo que a gente não consegue determinar, na verdade, de imediato, tá? Porque numa análise inicial, um pouco grosseira, a gente chega num comportamento, né, de alguns limites que não dá para dizer de cara o que é que vai acontecer, justamente porque é imprevisível essa análise, né, o resultado dessa análise inicial, tá? Então, a gente vai estudar 6 indeterminações, tá? Que são as indeterminações que a gente estuda, né, em limite. São elas, né, em símbolos, né, em símbolos é isso. Basicamente, a gente está estudando o comportamento de uma coisa que cresce muito, né, vai para o mais infinito, e está sendo somado a uma coisa que está indo para o menos infinito. Tá bom? Então, não dá para prever, né, uma coisa grande positiva somada com uma coisa grande negativa, né? Lembrando que a gente definiu grande, né, um termo que a gente é aqui do nosso curso, que grande é distante da origem, né, e pequeno é próximo da origem. Então, uma coisa grande positiva somada com uma coisa grande negativa, e esse grande positivo ele vai aumentando, 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 e esse grande vai ficando grande e negativo, essa soma é imprevisível para onde essa coisa vai, tá? E, bem, a título de exemplo, eu vou exemplificar cada uma coisa para vocês, tá? Uma outra coisa é se a gente tem uma coisa, né, uma expressão em x, né, uma função em x indo para zero, multiplicada por uma outra que está indo para o infinito, tá? Esse infinito. E esse infinito aqui, gente, ele, sem sinal aqui, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Positivo ou negativo, isso não vai mudar o resultado. Então, ou seja, uma coisa pequena vezes uma coisa grande, né, seja ela positiva ou negativa, você não dá para saber se isso é pequeno ou se isso é grande, tá? Então, isso é imprevisível também. O famoso zero sobre zero, tá? O zero sobre zero é uma coisa pequena dividido por outra pequena, isso é imprevisível também. A gente vai estudar também a infinito sobre infinito, tá bom? Que é uma outra determinação. Então, a gente tem aqui a primeira, aqui tem a segunda, a nossa terceira, a nossa quarta, né? Uma quinta determinação que a gente vai ter o zero elevado a zero, tá? Isso aqui não dá para prever também, né? Uma coisa muito pequena elevada a uma coisa pequena, isso aí é imprevisível para a gente, tá? Não tem como fazer uma previsão desse resultado. E a nossa última indeterminação é uma função, né, uma base indo para 1 e o expoente explodindo para o mais infinito aqui, ó. Tá bom? Então, isso aí a gente não tem como prever isso aí também, tá? E o que seriam, né, a título de exemplo, né, cada uma dessas indeterminações, tá? Então, então, isso aqui são indeterminações. O que não seria uma indeterminação? Tá? Uma indeterminação, por exemplo, tá? Então, vou começar a exemplificar aqui para vocês. Uma indeterminação do tipo, uma coisa que é determinada, né, que a gente sabe é o seguinte: se a gente tem uma coisa grande positiva, né, somada com uma coisa grande positiva, tá? Isso vai ser grande e positivo, tá? Então, o limite, né, um exemplo aqui, ó, né, se você tem uma coisa crescendo aqui é positivo, ó, x ao cubo, tá? Mais x ao quadrado, ó, quando o x vai para o mais infinito, o que é que está acontecendo aqui, ó? Né? Então, isso está crescendo, é positivo, ao cubo o x está ficando muito grande, positivo. Então, isso é uma coisa que vai ser grande e positiva. Somado com uma coisa grande, isso só potencializa, né? A soma, isso fica maior ainda, né? E positivo. Então, isso, né, é grande e positivo.
da mesma coisa se fosse negativo, né? Então, a gente tem nesse caso, um outro exemplo aqui, ó, do que seria agora uma indeterminação, né? Por exemplo, se a gente tem por exemplo, x ao quadrado menos x, tá? Título de exemplo também, quando x vai para o mais infinito, né? Eu vou fazer uma análise grosseira, tá? A gente sabe a resposta disso aqui, ó, tá? Porque trata-se de uma parábola, né, com concavidade para cima, então o gráfico disso é uma coisa assim, ó, né? Bem, o zero é uma raiz, né? Tá? Então, não precisa, né? Só para ser mais específico, né, isso aí é x vezes x menos 1, né? Então, o zero, né, essa é uma parábola com concavidade para cima, que passa no 0 e no 1, e ela é uma coisa assim, tá? Para ser mais específico. Mas só o fato de ser uma parábola com concavidade para cima, se a gente vai muito para a direita, os valores de x, né, o x tendo para a direita, essas alturas aqui, ó, as imagens vão, isso vai explodindo, crescendo, e vai para o mais infinito. Então, essa resposta aqui é mais infinito, por exemplo, tá? Mas, né, mas numa análise, ou seja, essa é a análise precisa, tá? Esse resultado. A análise grosseira que eu faço com vocês é o seguinte, ó. É que o x, esse x indo para o mais infinito, ele cresce, né? O x quadrado, ele vai e fica, isso fica grande, positivo, né? Que o quadrado é positivo. Esse x aqui que está crescendo, indo para o mais infinito e positivo, com esse menos aqui, ele fica negativo, tá? Então, uma coisa grande, então, teoricamente, né? Grosso modo, isso aí iria para o mais infinito, que é o x quadrado, né? E esse pedaço aqui, você estaria tirando desse x quadrado, né? Tirando uma coisa grande. Então, você tem uma coisa grande positiva e está tirando uma coisa grande, né? Somando uma coisa negativa. A princípio, isso é uma indeterminação, tá? Não dá para saber em linhas gerais do que é. A gente sabe que esse caso dá mais infinito. E por que isso é indeterminação, tá? Porque esse comportamento aqui, ó, grande positivo com grande positivo é sempre grande positivo. Isso aqui é previsível, né? A gente sabe para onde vai, né? Como é que isso está se comportando. Agora, o grande positivo somado com grande negativo é imprevisível. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó, exemplo simples mesmo, né? Que é o seguinte, por exemplo, olha só, esse x mais 1 aqui, ó, essa expressão, ó, é uma expressão, pode parecer estranha, tá? Mas trata-se de uma, né? Eu vou estar mandando o x para o mais infinito, tá? E agora, é claro que quando o x ele vai para o mais infinito, isso aqui, né, fica grande positivo, a tendência disso, que é outro termo que eu uso, é ele explodir, né? Explodir e ir para o infinito, né? Então, isso aqui explode, e, né, porque é o próprio x indo para o mais infinito. Se você soma 1, só potencializa isso fica grande positivo, tá? Então, isso aqui está indo para essa expressão do parênteses está indo para o mais infinito. Mas observem aqui, ó, que eu vou estar somando isso aqui, né, com menos x, ó. Tá? Então, essa partezinha aqui, ó, agora, isso aqui, ó, está indo para o menos infinito. Tá? Tudo bem? Então, a gente tem uma coisa grande positiva, que é essa primeira parcela, e tem essa segunda parcela, que é grande negativa. Só que, e para onde vai essa soma, né? Essa soma aqui, gente, né, se a gente simplificar, ó, nesse caso tem uma simplificação, ó, isso aqui é 1 o tempo todo. Tá? Então, essa função toda aqui, ó, que é toda essa expressão, na verdade, ela nem depende de x, ela é 1 o tempo todo. Tá? E para onde isso aqui vai quando x vai para o mais infinito? Bem, o gráfico dessa função é constante, né? Se o x se desloca para a direita, ela não vai mudar, não vai fazer nada, isso aqui vai para 1. Se vocês notarem, eu poderia colocar o número que eu quisesse aqui, ó, c, e esse resultado daria c. Qualquer número c, que é constante c que eu coloque ali, esse limite vai para c. Que, né, diz para a gente que uma coisa grande positiva somada com uma coisa grande negativa, isso é imprevisível, isso pode dar qualquer número, né? Isso pode dar 0, 1, 2, π, raiz de 2, pode dar mais infinito, né? Que é esse exemplo aqui, ó, mais infinito, e poderia dar menos infinito também, né? É só colocar o menos aqui, né, e o mais aqui, ó, tá? Né? Aí daria menos infinito. Então, isso que a gente diz que é imprevisível, o mais infinito com o menos infinito, né? Porque pode dar qualquer coisa, tá bom? Então,
fica aí exemplificado as situações, né, de que dá qualquer coisa, né, se a gente né, tá diante de uma situação dessa, tá? Então, isso aqui tá ok. O que seria o, né, que a gente simplifica simplesmente assim, ó, 0 vezes infinito, tá? Então, 0 vezes infinito é uma indeterminação bem, deixa eu apresentar para vocês aqui, né, o que seria o 0 vezes infinito aí, como indeterminação, tá? Vou aproveitar essa folhinha aqui. Então, o 0 vezes o infinito é a indeterminação por quê? Tá? Porque uma coisa pequena vezes uma coisa grande, não dá para prever o que é, gente. Tá? Então, é aquela coisa, é como se fosse um cabo de guerra aqui. Tá? Uma coisa que é pequena, né, isso aqui está indo para zero, a tendência desse fator é puxar o produto para zero. Tá? E a tendência, e esse fator que está crescendo aqui, ó, a tendência dele é puxar o produto para, né, aumentar o produto. E aí vira um cabo de guerra, né? Se isso aqui puxa para zero, se esse puxa para cima, né, para crescer, para diminuir, nesse cabo de guerra pode dar qualquer coisa. Se esse aqui vencer, a resposta é dar infinito. Se esse aqui vencer, a resposta é zero. Se ficar a briga no meio do caminho, a resposta vai ser uma constante lá, né, um número, né, real lá, né, diferente de zero. Tá bom? Que, de certa forma, dá a vitória para essa aqui né, que não está deixando explodir, né, o produto. Tá? E o que é que significa isso aí? Né? Isso significa, a título de exemplo, que pode dar qualquer coisa, né? Pensem vocês, ó, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, é 1 sobre x, ó, né? Limite ó, de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Tá? Essa expressão aqui, isso aqui vai para zero, né? Já, né, porque o denominador tá, né, a gente tem a unidade, né, a ideia de fração, né, dividida por uma coisa muito grande, né? Então, esse denominador explodindo, a fração vai para zero. Isso aqui vai para zero, tá? Bem, então a gente tem uma coisa já que vai para zero. Vou multiplicar por uma coisa que está explodindo. No caso, indo para o mais infinito, que é o próprio x, ó. Tá? Esse outro fator aqui está indo para o mais infinito. Né? E esse produto, se você cancela aqui, ó, isso aqui vai para 1. Tá? Né? E se eu coloco uma constante qualquer aqui, ó, tá? Isso aqui, esse limite, vai dar essa constante o tempo todo. Porque, na verdade, essa expressão toda, né, que é o produto de uma coisa que vai para zero com uma coisa que explode, ela é constante igual a C. Então, ou seja, um produto de coisa desse tipo pode dar qualquer coisa. Né? Diferente, por exemplo, de né, o que não seria uma indeterminação. A infinito vezes infinito não é indeterminação. Porque coisas grandes vezes coisas grandes é grande. Tá? O que você tem que analisar depois é só o sinal. Então, por exemplo, se você tem mais infinito, né, vezes menos infinito, né, bem, grande vezes grande, você está lá 1 bilhão, né, vezes, né, 2 trilhões vezes 400 quinquilhões lá de alguma coisa. Isso vai ser muito grande, um número muito grande a decidir o sinal, né? Então, uma coisa muito grande positiva vezes uma coisa muito grande negativa, isso vai dar, né? E grande que eu falo é que fica crescendo, continua crescendo, crescendo, crescendo. Esse aqui continua crescendo, crescendo, com sinal negativo. Esse aqui, né, se distanciando da origem, se distanciando da origem. E, bem, produto de coisas longe da origem, fica mais longe da origem ainda, do zero, e aí tem que descer sinal, né? Mais com menos dá menos, é o famoso jogo de sinal aqui. Ó. Então, o produto dos infinitos, isso não é indeterminação, tá? É igual, por exemplo, uma coisa que vai para zero vezes outra coisa que vai para zero, né? Coisa pequena vezes coisa pequena, isso vai dar pequeno. Isso aí, né? Você tem lá 1 sobre 10 elevado né, a um n muito grande, uma potência grande de 10, vezes um outro número lá, né? Vezes 2 dividido por 10 elevado a um outro número muito grande. Né? É um pequeno vezes o pequeno. Só um exemplo, né? Isso aqui vai dar 2 sobre... aqui vai dar 10 elevado aqui, ó, a n mais m. Então, você só aumentou, né, o expoente. Isso aqui ficou menor ainda. Né? É menor né, muito menor do que cada um desses fatores. Então, pequeno vezes pequeno dá pequeno, sabe? Então, isso aqui não... É isso que não são indeterminações, né? Você sabe o comportamento. Então, não dá para prever, né,
o que é que dá uma coisa pequena vezes uma coisa grande. Né? Porque você tem uma coisa muito pequena aqui, ó, 1 sobre 10 elevado a n, ó, isso aqui é muito, se esse n for muito grande, né, o nosso n estrela lá, que a gente já batizou aqui, né, um n muito grande, que não existe um número muito grande também, né, a gente já discutiu isso. Então, se esse número é muito grande, isso aqui é muito pequeno, ó, mas aí eu multiplico por isso aqui de novo, ó. Então, essa coisa estrondosa ali, que era muito grande, agora simplesmente uma coisa muito pequena vezes uma coisa muito grande, está dando 1. Tá? E se a gente quisesse um pequeno vezes um grande que desse 2, daria 2. Se desse a raiz de 2, daria a raiz de 2. Né? Porque eu botar um 2 aqui é uma raiz, esse número não vai deixar de ser pequeno. Né? Tá? Então, é imprevisível, tá? Uma coisa pequena vezes uma coisa grande, o que é que dá? Então, pequeno vezes pequeno é pequeno, grande vezes grande é grande. Agora, pequeno vezes grande, isso não tem previsão. E aí, por isso, isso aqui a gente chama de... que é uma indeterminação, não dá para prever. Então, se a gente está estudando alguma coisa e numa análise grosseira você descobre que é um pequeno vezes grande, né? É 0 vezes infinito, então você vai ter que partir para uma análise mais profunda para esse caso aí, tá? Que são essas as indeterminações. Então, e a gente vai desenvolver técnicas, né, que vai resolver todas essas situações, tá? A gente tem ferramentas para isso. Outra indeterminação, 0 sobre 0, tá? Ou seja, uma coisa pequena sobre outra coisa pequena, isso pode dar qualquer coisa. Tá? Você tem um número muito pequeno dividido por outro muito pequeno. A título, né, você pode pensar que é uma coisa muito pequena dividida por ela mesma dá 1. Né? E se uma coisa é muito pequena, né, vamos aqui nos nossos exemplos concretos, tá? Se você tem uma coisa muito pequena, né, 1 sobre 10 elevado a um número lá muito grande, um n gigantesco, nosso n estrela, né? Lembrando aqui o que é o n estrela, né? O n estrela é você pegar uma tira de papel daqui até, né, a estrela mais longe aqui da Terra, botar o 1 aqui no início e vai colocando zeros até chegar lá na estrela mais distante da Terra, uma fitinha. Tá? Esse número a gente chamou de n estrela. Bem, ele é bem abstrato, né? Uma viagem aqui, só a título de exemplo, nosso n estrela. E aí, esse número é um número muito grande, mas ele não é grande porque n estrela fatorial elevado a n estrela fatorial é um número muito maior, e aí você pode ir fazendo isso, enfim, não tem número grande. Mas vamos usar o nosso n estrela a título de exemplo, que aí esse número aqui é muito pequeno. É um número, né, bastante pequeno, dividido por ele mesmo. Bem, se ele é pequeno, o dobro dele vai ser pequeno, né, gente? Isso aí não vai, ou se você achar que o dobro não foi pequeno, pega isso aqui tudo e eleva de novo a n estrela, tá? Então, isso aqui continua muito pequeno. E aí, dividido por 1 sobre n estrela, por 10 elevado a n estrela, né? Esse aqui, a gente vai cortar isso aqui dá 2. Né? Se fosse isso dividido por ele mesmo, daria 1. Então, se você põe a raiz de 2, vai dar a raiz de 2 aqui, ó. Tá? Então, você pode construir, né? Aí esses exemplos, né? Vocês podem estar construindo os próprios exemplos aí de uma coisa pequena dividido por uma coisa pequena, tá? Coisas que ficam bem pequenas, isso aqui, e o limite disso vai dar 3, né? Uma outra situação, o limite dá 4, outra situação, o limite dá 5, dá a raiz de 4, a raiz de 3, ou a raiz de 5, né? Dá π. Tá? Então, é imprevisível, pequeno sobre pequeno, para onde vai essas coisas, né? O comportamento de coisas pequenas sobre coisas pequenas, tá? Então, aí isso aqui é uma indeterminação também. E aí também eu quero dizer que essas três aqui, ó, que envolvem produtos, né, de quociente de produtos, elas são idênticas, na verdade, né? A gente pode migrar de uma para outra, os próprios exemplos, né? Você pode pegar uma situação que é 0 sobre 0 e transformar uma situação dessa aqui, ó. E o que seria, né? Eu já vou começar a comparar, por exemplo, essas duas aqui, ó, de que trata-se da mesma coisa, tá? Porque se a gente tem uma expressão A, né, uma coisa pequena sobre uma coisa pequena, né, a gente pode escrever assim, ó, tá? Isso aqui, gente, entre aspas, significa que isso aqui é só uma notação
isso não é conta, de fato, que eu estou dividindo 0 por 0, não. Tá? É coisa envolvendo limite. Daqui a pouco eu dou mais exemplos do que significa essa conta. Tá? Então, isso aqui é uma expressão. Encarem esse zero aqui como sendo uma expressão, tipo uma função, né? Um numerador a, que é uma expressão em x, um a de x, o denominador um b de x, ó, tá? Uma função. Esse cara está indo para zero, esse aqui está indo para zero quando o x vai para algum lugar, ou para o infinito, ou tá? Para algum lugar lá. O que é que eu quero dizer aqui com essa conta aqui, que eu posso pegar essa fração e escrever assim, ó, né? Escrever dessa forma, tá? Que no fundo eu estou dizendo que isso que é 0 sobre 0, você pode entender que é assim, ó, é a de x vezes 1 sobre b de x, ó, e na verdade é o seguinte, ó, o que era uma divisão virou um produto, e esse produto agora, esse cara está indo para zero, tá? Né, que é o que está indo para zero aqui, ó. Só que 1 dividido por uma coisa que vai para zero, né? Isso aqui vai para zero, essa fração está explodindo. Então, essa mesma expressão, ela se transforma num zero vezes infinito, né? Então, isso aqui vai para o infinito agora a fração, tá? Denominador pequeno, fração grande, está explodindo, tá? Então, se você pega um 0 sobre 0 e olha como um produto, né? Ou seja, um A sobre B, né? Um A sobre B, e olha como A vezes 1 sobre B, a gente tem que o 0 sobre 0 se transforma em 0 vezes infinito, tá? Então, essas determinações, elas são idênticas, tá? Trata-se da mesma coisa. Então, se você está diante de uma desse tipo, você pode transformar numa desse tipo, e né, o que for mais adequado para você resolver. Inclusive, no futuro, a gente vai trabalhar, né, porque a gente vai ter uma técnica para resolver a 0 sobre 0, e você tem que saber migrar de uma para outra. Então, o jeito de migrar do 0 sobre 0 para o 0 infinito é assim, ó, tá? Né? Dessa forma aqui. Como é que você faz o contrário? Tá? Então, esse limite contrário, de trazer para cá, ó, se você tem uma coisa 0 vezes infinito, né? E aí né, a gente quer migrar para o 0 sobre 0, que é o que a gente tem a ferramenta, que é a regra de L'Hopital, que a gente vai estudar depois, você escreve assim o 0, tá? Então, esse infinito aqui, ó, você pode escrevê-lo assim, ó, 1 sobre o infinito, né? Ok? Porque conserva a fração de cima, multiplica pela fração de baixo, isso vai dar exatamente isso aqui. O que é que está por trás disso? É que se a gente estiver diante de uma expressão do tipo ax vezes bx, ó, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Em que o x está indo para algum lugar lá, o x está indo lá para um valor lá, um limitezinho. Já que eu usei A aqui, eu vou ter que usar, sei lá, para uma posição x0, tá? O x está indo para um x0. E aí, essa função A está indo para 0 e essa função B, ela está explodindo, tá? Representando assim. Então, se você pega esse produto e escreve ele assim, ó, é a mesma coisa que você atacar esse problema. Quando o x vai para x0, a gente vou manter aqui, né, o zero, que seria, ele está representando aqui a primeira expressão, e essa segunda, você faz essa é uma manipulação simples aqui, trivial, né, de frações, né. O b ele pode ser escrito como 1 sobre b de x, tá? Ou seja, em vez de trabalhar com esse produto, a gente trabalha com esse quociente aqui, ó, que é o quê? Que é limite, né, de a de x sobre 1 sobre b de x, tá? Quando o x vai para um certo x0, tá bom? Então, nessa forma aqui, ó, a gente está diante de uma situação que é zero, né? O b está explodindo, está mandando essa fração para zero, e aí esse é 0 sobre 0. Ou seja, é isso aqui que essa continha quer dizer, tá? Pequeno vezes grande, você pode escrever como sendo pequeno vezes o que era grande, você escreve assim, ó, e aí acaba sendo que isso aqui é um zero, né, dividido por 1 sobre esse daqui, que é 0 sobre 0. Tá? É isso aí ou seja, essa conta aqui de transformar o zero infinito no 0 sobre 0 é esse processo aqui, ó, tá? No fundo é esse aqui. Então, está apresentado aqui essas indeterminações, tá? E está apresentado como elas se conectam, tá? Vou apresentar, bem, essas aqui são parecidas, né? Então, ou seja, de que é aquela coisa grande sobre grande, gente, não tem previsão nenhuma, tá bom?
Porque uma coisa muito grande dividido por uma coisa muito grande, isso pode dar 1, por exemplo, né? Que 1 é um número baixo, né? Ou pode dar meio, 0,5, pode dar uma coisa muito perto de zero, né? Pode dar muito pequeno, ou pode dar grande também, tá? Nada impede que uma fração exploda. Tá? Então, eu vou dar exemplos aqui para vocês da indeterminação do infinito sobre o infinito. Tá? Então, vamos ver que isso é imprevisível, né? Grande sobre grande. Já disse, né? Um exemplo aqui, ó, limite, ó, é um exemplo clássico, né? Que é, por exemplo, de x. Bem, esse é o básico, né? Quando o x explode, o numerador grande sobre o numerador muito grande, e pode pensar que o x está indo para mais infinito, então ele vai passar pelo n estrela, vai passar pelo n estrela fatorial, ele vai ficar muito grande. Dividido por ele mesmo dá 1. Tá? Essa expressão que a gente está estudando é igual a 1 o tempo todo, e para onde ela vai, né, dependendo de x? Bem, como o gráfico não muda, vai ser 1 mesmo. Tá? Constante. E observem aqui, ó, que se agora eu coloco um x quadrado lá em cima sobre um x aqui embaixo, observem que as duas coisas, tanto o numerador explode, né, ele está indo para o mais infinito, está explodindo, e o denominador está explodindo também. Tá? É uma coisa grande sobre uma coisa grande, só que essa função aqui, ó, x ao quadrado sobre x, né, se você cancela aqui, ó, isso na verdade é a função x. Tá? Então, isso aqui é limite de x quando x vai para o mais infinito. O que está acontecendo? Isso está explodindo. Tá? Se esse quadrado tivesse aqui embaixo, isso aqui, né, em vez de explodir, ele vai para zero. Isso daria limite de x sobre x quadrado quando x vai para o mais infinito. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Denominador explodindo, numerador explodindo, né, e fração indo para zero, né, porque isso aqui nada mais é do que limite, né, quando x tem mais infinito. Cancelando, vai dar 1 sobre x. Ó. E quando o denominador explode aqui, numerador constante, isso aqui vai para zero. Tá? E poderia dar 2. Né? Isso aqui poderia dar qualquer número. Né? Por quê? Porque você poderia ter assim, ó, limite. Olha só essa função. Ó, uma constante vezes x sobre x. Ó, quando x vai para o mais infinito. Tá? Numerador está explodindo. Né? Vamos pensar que esse c é positivo, né? Como está indo para o mais infinito, isso aqui vai para o mais infinito, né? Que a gente não faria jogo de sinal aqui. O denominador aqui estaria explodindo também. E aí, né, ó, numerador explodindo, denominador explodindo, mas que na verdade trata-se, né, de uma função constante, igual a c, né, que não depende de x, inclusive, o gráfico é constante na horizontal, e aí esse limite dá c, tá? E esse c é qualquer número real, então você pode, né, pode dar o limite que for. Isso aqui são exemplos simples, tá? Eu estou dando exemplos só para provar para vocês e mostrar, né, que é imprevisível essas coisas, tá? Mas, então, tem situações bem mais elaboradas, né, que não é só cancelar, igual a gente está fazendo aqui, e aqui a gente está descobrindo o limite, tá? Então, isso aqui é para dar exemplo de situações que numerador explodindo com denominador explodindo é imprevisível, né? Pode dar qualquer coisa. Tá? E, bem, ó, então a gente viu aqui 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, né? E se a gente misturasse 0 com infinito, infinito com 0, gente, isso aqui não são indeterminações, tá? Por quê? Porque se o numerador de uma fração vai para 0 e o denominador está explodindo, o que está acontecendo? Se você separa a expressão do numerador aqui, ó, e escreve assim como sendo 1 sobre infinito, no fundo você está o quê? Ó? Você tem uma coisa que é pequena e está multiplicando por, né, ó, esse denominador explodindo, isso aqui vai ser pequeno. Então, no fundo, isso aqui é 0 vezes 0. Pequeno vezes pequeno dá pequeno. Tá? Então, isso aqui não é indeterminação. Isso aqui é o paraíso para a gente. Tá? E é a mesma coisa, se o numerador explode e o denominador vai para 0, quanto é que dá isso aí? Ó? Você tem uma coisa que está ficando grande, tá? Né? Aí, no seu sinal, se positivo ou negativo. Se você separa a expressão com 1 sobre 0 aqui, ó, então esse denominador que está ficando pequeno vai pegar essa fração e vai explodir com ela. Tá? E coisa grande vezes uma coisa grande, isso vai dar grande. Tá bom? Então, isso aqui também não é indeterminação. Tá? Então, isso aqui
Aí, resumindo aqui, ó, então, zero sobre infinito, isso dá zero, tá? E infinito sobre zero, isso dá infinito. Tudo bem? Aí só tem que decidir aqui como esse denominador vai para zero, né? Para decidir o sinal disso aqui, ó, tá? Você vai para o mais infinito ou para o menos infinito, e aqui é zero, aqui não precisa saber como vai para zero nesse caso aqui da resposta, tá? Então, indeterminação é zero sobre zero e infinito sobre infinito, tá? Que são aquelas nossas lá, em termos de quociente, né? E, e conectando agora, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou conectar o infinito sobre infinito com o zero sobre zero, que por sua vez está conectado com zero infinito, que é para, né, finalizar essa ligação desses três limites aqui, ó, dessas indeterminações, que elas são, né, trata-se de um bolo sólido, né? Então, o que significa essa conexão ali de colocar o infinito sobre o infinito nesse bolo? É o seguinte, ó, o que é o infinito sobre o infinito? Né? Se a gente separa, ó, já conectou aqui, ó, tá vendo? Se você separa num produto, você já tem infinito vezes, ó, o denominador explodindo, essa fração aqui está indo para zero, tá? Então, se você estiver estudando, né, uma expressão que é infinito sobre infinito, você pode transformá-la ela para zero vezes infinito, tá? E, bem, e como eu falei para vocês, né, no caso do infinito sobre infinito, dá para aplicar aquela regra lá de L'Hopital também, tá? Então, mas existe a conexão disso com zero sobre zero também, tá? A gente pode transformar isso zero sobre zero simplesmente assim, ó. Eu vou chamar esse infinito 1, que é o numerador, e o infinito 2, que é o denominador, ok? Isso aqui a gente pode escrever, essa expressão aí, ó, ela pode ser escrita assim, ó. Vamos, assim, ó, 1 sobre infinito 1, e aqui em cima 1 sobre infinito 2, tá? As coisas são iguais. No fundo, é como se fosse assim, ó, tá? Então, essas manipulações, elas querem dizer o quê, ó? Calma lá. E 1 sobre infinito 2, isso aqui é zero, né? É um zero, ó, esse denominador explodindo, isso aqui é zero também. O que é que essa conta representa? Essa conta representa assim, que se você estiver estudando lá com x indo lá para um certo x0, uma expressão assim, ó, um b de x, em que quando o x está, né, tá se aproximando de x0, essa expressão está explodindo lá para mais infinito, sei lá, ou menos, tanto faz. E essa expressão aqui também está explodindo, né? Digamos que seja mais infinito e mais infinito, tá? Você pode, em vez de estudar essa fração nesse formato, você olhar para ela assim, ó, que essa fração ela pode ser escrita assim, ó, 1 sobre a de x, ó, aqui eu estou simplesmente, operação com fração, tá, gente? Isso aqui nem cálculo 1 é. E aí, no numerador aqui, ó, 1 sobre b de x, ó, tá? Numerador, denominador, o x continua indo para o x0, tá? Só que aqui você está diante de uma fração que é infinito sobre infinito, e agora você está diante dessa fração que olha, né, como o b está explodindo, essa fração está indo para zero. Aqui é zero e aqui é zero. Então, a gente troca a de x sobre b de x por essa expressão, né? E se você chama essa fração agora de azão de x, ó, e essa 1 sobre a de x, não, vamos chamar de b, né, para associar com esse cara aqui, e aqui o de azão de x, tá? Você, em vez de estudar essa daqui, você estuda essa, né, essa fração aqui, ó, com x indo para o x0, que é a b de x sobre a azão de x, ó, que é uma fração do tipo, né, um limite do tipo 0 sobre 0. Tá? Você pode mudar a cara da indeterminação que você está. Então, você pode migrar entre essas daqui, né? Porque, né, acaba que uma migrando para a outra, 0 vezes infinito e o 0 sobre 0. Tá? Então, isso tudo, elas são conectadas, né, uma com as outras. Tudo bem? E aí, a gente encerra essa parte. Eu vou estar apresentando aqui para vocês agora exemplos em que essas situações elas são imprevisíveis também.
tá? Que aqui envolve as exponenciais. E eu vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui. Bem, eu vou dar exemplo logo desse, que esse aqui eu vou aproveitar o embalo, né, dessas outras aqui, que elas acabam se conectando, tá? Porque a gente já conhece essas determinações. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Eu vou dar o exemplo do zero sobre zero, né? Porque isso é uma indeterminação. Uma indeterminação porque expressões desse tipo, o limite pode dar o que você quiser. Deixa eu ver aqui. Bem, como são dois zeros e esses zeros são iguais, eu vou chamar o numerador de 1 e o denominador de 2. São dois zeros, né? Então, se a gente estiver diante de uma expressão, estudando uma expressão desse tipo aí, ó, né? Você pode escrever isso aqui assim, ó. Né? Por exemplo, eu vou usar a base 2, tá? Que a gente não conhece ainda o log neperiano, que eu vou apresentar em breve para vocês. Eu posso escrever isso assim, ó. Eu posso escrever essa mesma expressão, tá? Ou, para quem preferir, ó, é melhor assim, ó. Vou chamar de a elevado a b, tá? Entendam vocês que o a é uma expressão em x e b é uma expressão em x. Eu vou omitir essa parte aqui só para simplificar a dependência de x, né? Só para simplificar a nossa conta, tá? Entendo também que o x está indo para algum lugar, ou para mais infinito, para menos infinito, ou para algum número real. E essa caminhada do x lá para onde ele está indo faz com que essa base vá para zero e esse expoente vá para zero. É isso que significa o nosso zero elevado a zero, tá? É alguma expressão em x aqui indo para zero e uma expressão em x aqui no expoente indo para zero, tá bom? Então, dentro dessa nossa simplificação, ó, uma expressão desse tipo, né, zero elevado a zero, a gente pode escrever assim, ó, por exemplo, 2 elevado a log na base 2 de toda essa coisa aqui, ó. Tá? Que é o a elevado a b. Tudo bem? E, bem, aquela coisa, né? Porque o log na base 2 é o inverso da exponencial 2 elevado a x. Então, se você pega um número, que é esse aqui, ó, calcula o log dele na base 2, e depois calcula a exponencial na base 2, isso você não fez nada com esse número. Isso continua dando a sobre b, né? Por definição, tá? De que uma função é inversa da outra. Só que nessa expressão aqui, ó, eu posso pegar esse expoentezinho aqui e descer para cá, naquelas propriedadezinhas de log. Então, a elevado a b eu posso escrever assim, ó, como 2 elevado a b, aí o expoente é b vezes log na base 2 de a. Tá? E aí chegamos ao que eu queria, né? Porque esse expoente aqui, ó, esse b ele está indo para zero, tá? E esse a está indo para zero também, tá? E nesse caso aqui, ó, ele tem que ir para zero pela direita, tá? Tem esse pequeno detalhe, porque quando ele está dentro do log, ele não pode ser negativo, tá? Então, ainda tem essa restriçãozinha ali. E aí, o que acontece, né? Quando uma coisa é dentro do log, e aí relembrando aí com vocês brevemente aqui o gráfico, né? A gente tem dois tipos de log, um que sobe e um que desce assim, né? Falei para vocês. Esse aqui é log com base maior que 1, esse aqui é com base entre 0 e 1, tá bom? Então, o nosso log na base 2, ele tem um gráficozinho subindo assim, tá? O gráfico sobe, passa pelo 1 aqui, pá. Então, quando o x se aproxima de 0, né? Aqui, ó, né? Pela direita, o gráfico vai para o menos infinito, que é o que está acontecendo com esse a aqui, ó. Ele está tendendo a 0 pela direita, e o que acontece com essas alturas aqui, ó? Isso aqui vai caindo e vai lá para o menos infinito, né? Então, para ser mais específico, aqui está indo para o menos infinito. E ó, o que apareceu aqui nesse expoente? Uma indeterminação, tá? Isso aqui é imprevisível. Então, se esse expoente aqui pode dar qualquer coisa, esse resultado aqui pode dar qualquer coisa, né? 2 elevado a essa indeterminação. Tudo bem? Então, é imprevisível, né? O 0 elevado a 0, tá? Bem, então, a gente vai, né, saber se livrar dessas indeterminações exatamente por um truque, né? Futuramente, quando a gente for atacar problemas desse tipo, o truque, né, vai ser exatamente um artifício desse tipo aqui, ó, tá bom? Agora, vamos ver o 1 elevado a infinito, né? Também que é outra coisa que não dá para prever, tá? Pode dar qualquer coisa. O exemplo é simples também, vou estar dando aqui
Exemplo, 1 elevado a infinito. Né? Um exemplo simples aqui, ó, vou usar o nosso amiguinho 2 de novo. Ó. Se eu escrevo essa expressão, ó, 2 elevado a 1 sobre x, tá? Isso tudo elevado a x. E a gente está mandando aqui o x para o mais infinito, ele está crescendo. Olha como essa expressão é uma coisa desse tipo, 1 elevado a infinito. Né? Porque aqui a gente tem o 2 elevado a uma expressão, ó, esse x está indo para o infinito, ele está mandando essa fração para zero, que está no expoente do 2. Tá? E aí o que acontece aqui? Ó? Então, o 2 elevado a essa coisa que vai para zero, né? Bem, relembrando aqui, o gráfico da exponencial é uma coisa que sobe assim, né? No nosso caso, 2 elevado a x. Né? Aqui está no 1. Tudo bem? Então, quando o expoente, que é o x aqui, vai para zero, a expressão vai para 1. Tá? Isso aí não tenho dúvidas disso. E aí, então, essa base aqui está indo para 1. E, claro, o expoente é o próprio x que está explodindo. Ó, ele está indo para o mais infinito. Então, é um exemplo de que é 1 elevado a infinito. Só que essa expressão aqui, gente, né, se você faz a potência de potência, isso aqui nada mais é do que 2 elevado a isso vezes isso, que aí você cancela, dá 1. Então, essa expressão ela é constante igual a 2 o tempo todo. Né? Então, isso aí é limite de 2 quando o x vai para o mais infinito. Tá? Então, e essa função sequer depende de x. Né? Tá? Ela é constante, o gráfico é constante. Né? Se o x vai para a direita, para a esquerda, para qualquer lugar, ela se mantém constante igual a 2. Inclusive, quando ele vai para o infinito, né? Ela fica constantezinha igual a 2. Tá bom? Se eu coloco o 3 aqui, ia dar 3. Né? Se eu coloco o 4 aqui, ia dar 4. Tá? Então, pode dar qualquer coisa. Né? Uma expressão desse tipo não dá para você prever o que pode dar o limite, porque pode dar qualquer coisa. Tá bom? Então, fica apresentado para vocês aqui, ó, né, nesse vídeo breve, do que a gente vai estudar, né? A gente vai estudar essas indeterminações ponto a ponto, tá, gente? Vou dar vários e vários exemplos de cada um deles, todos os exemplos clássicos dos livros que aparecem nos canais, na internet, e tudo, né? Porque tem as coisas básicas, né? Esses exemplos são exemplos centenários, né? Até diria. Tá bom? Então, fica aí.